Você já ouviu um médico olhar nos seus olhos e dizer que não há mais nada a ser feito? Já sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés, como se o ar tivesse sumido e sua vida tivesse chegado ao fim ali mesmo, naquela sala fria de hospital? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava com 40 anos, tão nova ainda, com tanta coisa pela frente. Eu me lembro como se fosse hoje. O cheiro forte de álcool misturado com aquele desinfetante do corredor, as paredes brancas, que pareciam gritar silêncio, e o barulho incessante do relógio pendurado atrás da mesa do médico. Cada segundo era uma martelada na minha cabeça. Ele segurou meus exames, passou a mão pelo queixo, respirou fundo e disse com uma calma que me doía mais do que qualquer grito: infelizmente, não há o que fazer. Aproveite o tempo que lhe resta. Eu não conseguia acreditar. Eu queria berrar, mas não saía nada da minha boca. Só lágrimas. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a bolsa no colo. O coração batia como se fosse explodir. Naquele instante, me senti completamente sozinha, como se até Deus tivesse virado o rosto para mim. Mas, sabe, é curioso, é justamente quando a gente sente que perdeu tudo que nasce dentro de nós uma força que ninguém explica. Eu não sabia ainda, mas naquele dia minha vida ia começar a mudar. Meu nome é Clara. Hoje eu estou aqui para contar a minha história de amor, luta e superação. Já passei por coisas que jamais imaginei enfrentar, já caí, já fui esquecida, já chorei escondida para que ninguém percebesse minha dor. Mas também descobri que o amor pode nascer no lugar mais improvável, e que a fé pode transformar até o diagnóstico mais duro em um novo começo. Aquela notícia foi como uma sentença. Eu saí do consultório sentindo o peso de 1000 pedras nos ombros. O vento lá fora parecia frio demais, o céu cinzento, e cada passo meu ecoava no chão como se eu estivesse indo para lugar nenhum. Eu só conseguia pensar: o que vai ser de mim? Quem vai cuidar dos meus filhos? Como vou olhar para eles e dizer que a mãe deles não vai estar aqui por muito tempo? Em casa, cada canto parecia me lembrar da vida que eu ia perder. O cheiro do café fresco, o som das risadas que meus filhos davam no quintal, até o barulho da televisão ligada no jornal da noite, tudo doía. E, ao mesmo tempo, me dava uma vontade quase desesperada de viver, de agarrar cada segundo que me restava. Eu não queria desistir. Não podia. Eu sabia que tinha algo maior reservado para mim. Sabia que Deus não me deixaria morrer assim, sem propósito. Foi quando, em meio a tanta dor, eu comecei a falar com Ele de uma forma diferente. Não eram mais rezas prontas, decoradas. Eram gritos da minha alma. Eu falava com Deus como se estivesse falando com um pai, chorando, implorando: Senhor, não me deixa partir agora. Me mostra que ainda tem algo para mim nessa vida. E foi nesse clamor, nessa entrega, que algo começou a mudar. Eu ainda não sabia como, nem de onde viria a resposta, mas eu sentia no coração que não estava sozinha. E você vai ver comigo, neste relato, que até no meio da sentença mais cruel pode nascer uma chance de recomeço. Porque às vezes, quando a gente acha que está no fim, é só o começo de uma nova vida. Asterisco: se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração.
Eu cheguei em casa com os olhos inchados de tanto chorar. Lembro da porta rangendo. Quando abri, do cheiro do feijão que ainda fervia no fogão e da bagunça da sala, com brinquedos espalhados. Meus filhos corriam de um lado para o outro, rindo, sem imaginar o peso que eu carregava no peito. O mais velho, Gabriel, que tinha 12 anos, veio correndo e me abraçou. Mãe, olha o desenho que eu fiz para a senhora. Era um sol amarelo. Enorme, com uma família sorridente debaixo dele. Eu olhei aquilo e senti uma faca me atravessando. Como dizer para ele que talvez eu não fosse estar por perto por muito tempo? A caçula, Mariana, pulava com as bonecas na mão e me pedia para brincar. E eu, sem forças, apenas me sentei no sofá, segurei ela no colo e respirei fundo. O calor do corpinho dela contra o meu me fez chorar ainda mais, silenciosamente, para não assustá-los. Naquela noite, depois de colocá-los para dormir, fiquei sozinha na cozinha. O relógio da parede marcava quase meia-noite. A casa estava mergulhada em silêncio, só se ouvia o tic-tac do ponteiro e o barulho do vento batendo na janela. Foi quando eu caí de joelhos no chão frio e orei como nunca havia orado antes: Senhor, eu não aceito esse fim. Eu sei que tu podes mudar qualquer coisa. Eu sei que a vida não acaba aqui. Me mostra o caminho, Deus. Eu quero viver, eu preciso viver pelos meus filhos. Chorei até minhas lágrimas secarem. E naquele silêncio profundo, eu senti algo dentro de mim. Não era voz, não era visão, mas era uma paz. Um sussurro que parecia dizer: espera. Eu ainda não terminei a obra na sua vida. Na manhã seguinte, levantei cedo, mesmo sem dormir. O sol entrava tímido pela cortina, e eu senti um ar diferente. Eu preparei o café, olhei para o quintal onde a mangueira espalhava folhas pelo chão e prometi a mim mesma: eu não ia desistir. Mas a luta não era só contra a doença. Era contra as pessoas também. Minha vizinha, Dona Sônia, veio me visitar quando soube do diagnóstico. Ela entrou, sentou-se à mesa e disse com aquele ar pesado: Clara, você precisa se preparar, é melhor ir resolvendo as coisas. Deixar tudo arrumado para seus filhos. Eu sorri, mas por dentro meu coração gritava: como alguém pode falar isso para uma mãe que ainda respira, que ainda sente a vida pulsando? Foi ali que decidi que não ia deixar as palavras dos outros serem sentença sobre mim. Dias depois, tive que voltar ao hospital para mais exames. O caminho até lá parecia interminável. Cada buzina na rua, cada vendedor ambulante gritando seus produtos, cada cheiro de pastel nas esquinas. Tudo parecia mais intenso, como se a vida gritasse ao meu redor: você ainda está aqui, não desista. Entrei novamente naquele corredor branco e frio. Os olhos das pessoas doentes, os gemidos discretos, o choro abafado de uma criança. Aquilo me marcava como se fosse fogo na pele. Eu tremia, mas caminhava. Eu dizia baixinho: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. O médico me recebeu de novo. Ele olhou os resultados, e com a mesma frieza, repetiu: não há sinais de melhora. É melhor se conformar. Mas dessa vez eu não chorei. Eu apenas respirei fundo, segurei minha bolsa e respondi com calma: Doutor, o senhor pode me desenganar, mas a última palavra não vem do Senhor. Vem de Deus. Ele riu, balançou a cabeça, como quem acha que eu estava em negação. Mas dentro de mim, eu sabia que aquela fé seria minha força. Naquele mesmo dia, ao sair do hospital, algo inesperado aconteceu. Eu tropecei na calçada. Quase caí, e foi um homem que me segurou. Um homem de olhar sereno, voz firme e um sorriso que transmitia paz.
Eu não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria completamente o rumo da minha vida. Eu estava tonta naquele dia. Depois de ouvir o médico repetir que não havia saída, minhas pernas pareciam não obedecer mais. Eu desci as escadas do hospital sentindo um vazio no estômago, como se estivesse em queda livre. Foi ali, no meio da rua barulhenta, que meus pés se engancharam na calçada quebrada e quase fui ao chão. Mas antes que eu me machucasse, duas mãos firmes me seguraram pelos braços. Senti a força, mas também a delicadeza daquele gesto. Quando levantei os olhos, vi um homem de cabelos já começando a grisalhar, pele morena queimada de sol, e um olhar sereno, cheio de vida. Cuidado, moça, essas calçadas parecem armadilhas, ele disse, sorrindo. Eu sorri de volta, meio sem jeito, e agradeci. Obrigada, o senhor me salvou de um tombo feio. Ele me ajudou a me recompor, e por alguns segundos, nossos olhos ficaram fixos um no outro. Eu não sei explicar, mas senti uma paz estranha naquele instante, como se aquele encontro não fosse por acaso. Está tudo bem com você? Ele perguntou, com um tom de voz que parecia mais interessado do que a pergunta comum de um estranho. Respirei fundo e apenas balancei a cabeça, sem coragem de dizer que eu carregava um diagnóstico de morte nos ombros. Eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Ele se apresentou. Meu nome é Augusto. Trabalho aqui perto, numa oficina de marcenaria. Estava vindo buscar umas peças no hospital, mas, pelo visto, o destino me trouxe aqui para te segurar. Eu ri, ainda nervosa, e respondi: prazer, sou Clara. E foi só isso. Uma troca de nomes, um sorriso, e eu segui meu caminho. Mas aquela presença ficou gravada em mim. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse me visto além da doença. Naquela noite, em casa, não consegui tirar aquele encontro da cabeça. Eu ainda chorava sozinha, ainda sentia o peso do diagnóstico, mas no fundo do coração algo novo começava a pulsar. Lua crescente, as noites mais difíceis, mas não pense que tudo mudou de uma hora para outra. As noites continuavam sendo cruéis. Eu me deitava e ficava encarando o teto, ouvindo os grilos lá fora, o barulho distante de um cachorro latindo, e dentro de mim só havia perguntas. Será que vou ver meus filhos crescerem? Será que vou estar viva no próximo Natal? Às vezes eu me levantava no meio da madrugada, ia até a sala e ficava olhando os cadernos escolares espalhados pela mesa. Pegava as blusas pequenas da Mariana e as abraçava como se fosse meu travesseiro. Eu queria deixar lembranças, mas ao mesmo tempo queria acreditar que eu não iria embora. Foi em uma dessas madrugadas que escrevi no meu diário: Deus, não quero desistir. Eu sei que a medicina me deu um prazo, mas eu me recuso a aceitar. Se o Senhor ainda tem algo reservado para mim, me mostra. Sol negro com raio. O reencontro. Algumas semanas se passaram. Eu continuei com meus exames, com minhas idas ao hospital, e minha rotina de mãe. Um dia, voltando da feira com sacolas pesadas, ouvi alguém me chamar: Clara. Quando virei, era ele. Augusto. Aquele mesmo homem da calçada. Ele estava comprando frutas e sorriu como se me conhecesse de longa data. Olha só, a moça das calçadas perigosas. Precisa de ajuda com essas sacolas. Eu ri, mesmo sem querer incomodar, aceitei. Caminhamos juntos até minha rua. Durante o trajeto, ele me contou que era viúvo há alguns anos, que tinha perdido a esposa para uma doença repentina e que desde então vivia sozinho, mergulhado no trabalho. Havia uma sinceridade em sua voz que me deixou tocada. Era como se nossas dores, embora diferentes, se reconhecessem.
Ele não perguntou sobre mim, não quis invadir, apenas caminhou ao meu lado. Na porta de casa, meus filhos apareceram correndo. Gabriel cumprimentou Augusto com a curiosidade de menino e Mariana se escondeu atrás de mim. Ele sorriu para eles. Como quem já conhecia. Bom, agora já sabe que não pode carregar peso sozinha, disse ele, se despedindo. E foi embora. Mas deixou comigo uma leveza que eu não sentia há meses. Era uma nova esperança. Depois daquele dia, começamos a nos cruzar mais vezes. Na feira, na padaria, até na igreja que eu frequentava. Parecia que Deus estava costurando nossos caminhos. E cada vez que conversávamos, eu me sentia mais viva. Ele tinha um jeito simples, falava da vida com sabedoria, e sempre dizia: a gente nunca sabe o dia de amanhã. O que dá para fazer é viver o hoje com coragem. Eu ouvia aquilo e meu coração se aquecia. Era como se Deus estivesse me respondendo através dele. Mas dentro de mim ainda havia medo. Eu pensava: e se eu me apegar? E se eu morrer e deixá-lo? Sofrer de novo? Será justo abrir espaço para o amor se eu mesma não sei se estarei aqui amanhã? Essas perguntas me perseguiam, mas ao mesmo tempo eu sentia que não podia ignorar o que estava nascendo dentro de mim. Naquele momento da minha vida, entre diagnósticos cruéis e olhares de pena, Augusto apareceu como um sopro de esperança. E, sem perceber, ele começou a me mostrar que talvez meu milagre estivesse muito além da cura, talvez estivesse no amor que Deus ainda me permitiria viver. O tempo foi passando, e a presença de Augusto na minha vida começou a crescer como quem chega devagarinho e, quando a gente percebe, já faz parte da rotina. Eu não sei explicar, mas parecia que Deus tinha me dado um amigo para aqueles dias tão pesados. Sempre que nos encontrávamos, ele tinha uma palavra simples, mas certeira, que parecia encaixar no meu coração feito remédio. Uma tarde, depois da missa, ele veio até mim. Eu estava sentada num banco da praça em frente à igreja, olhando as crianças brincarem no parquinho. O vento bagunçava meus cabelos, e eu pensava em como seria o futuro dos meus filhos sem mim. Foi quando ele se aproximou com 2 garrafinhas de água e me entregou uma. Clara, posso me sentar? Claro, Augusto. Fica à vontade. Ele se acomodou ao meu lado e ficamos alguns instantes em silêncio. Era um silêncio bom, daqueles que não incomodam, mas que confortam. Então ele disse: você tem andado com um olhar pesado, como quem carrega o mundo inteiro nas costas. Eu sei que não é da minha conta, mas queria que você soubesse que pode falar comigo, se quiser. Senti meu coração apertar. Ninguém até então tinha me oferecido apenas escuta, sem julgamento, sem pressa. Respirei fundo e, pela primeira vez, deixei escapar um pedaço da verdade. O médico disse que eu não tenho mais muito tempo. Ele virou o rosto devagar, me encarou com um olhar que não tinha piedade, mas firmeza. E você acredita nisso? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava acostumada a ver as pessoas me olharem com pena, me tratarem como se eu já fosse uma despedida viva. Mas ele não. Ele me olhava como quem desafiava o destino. Não sei no que acreditar, Augusto. Eu só sei que não quero desistir. Tenho meus filhos, minha vida, e dentro de mim algo diz que não acabou. Ele assentiu com a cabeça e, com um meio sorriso, disse: então se agarra nisso. Porque se você crê que não acabou, já é meio caminho andado. A fé move o que a gente não vê. Eu sei disso, eu vi isso. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu perguntei quase num sussurro: você viu isso com sua esposa? Ele respirou fundo, olhou para o chão, e respondeu com uma voz embargada: sim. Ela partiu cedo,
mas até o último segundo acreditou que Deus estava no controle. E eu aprendi com ela que o milagre não é só a cura. Às vezes, o milagre é a força para atravessar o impossível. Eu fiquei em silêncio, engolindo cada palavra. Naquele instante, percebi que não era apenas amizade o que nascia ali. Era algo maior, uma conexão que eu não sabia se tinha forças para viver, mas que já pulsava dentro de mim. Lua crescente, o conflito interno à noite, sozinha no quarto, eu lutava comigo mesma. Pensava em Augusto e sentia meu coração bater diferente, como há anos não batia. Mas logo vinha o medo: e se eu morrer? E se ele se apegar e sofrer de novo? Eu não posso trazer mais dor para a vida de ninguém. Eu me deitava, abraçada ao travesseiro, e orava: Deus, se isso que sinto for parte do teu plano, me dá coragem. Mas, se não for, tira do meu coração antes que seja tarde. O silêncio da madrugada parecia responder com calma: confia. Son. A vida voltando aos poucos com o passar dos dias, comecei a notar pequenas mudanças em mim. Eu acordava com mais vontade de levantar da cama. Voltei a cuidar das flores no quintal, a cozinhar com mais capricho para meus filhos, até a rir de coisas simples. Um dia, Mariana me viu sorrindo e disse: Mamãe, gosto quando você ri. Parece que o sol entra na nossa casa. Aquilo me quebrou por dentro e, ao mesmo tempo, me encheu de força. Eu não podia deixar que a doença apagasse minha luz. Augusto passou a nos visitar algumas vezes. Ele ajudava Gabriel com os deveres da escola, contava histórias de sua juventude, e até ensinou minha filha a plantar uma muda de roseira no quintal. Era como se, de repente, um pedacinho de família que eu nem sabia que precisava tivesse chegado. Mas sempre que eu via meus filhos sorrirem perto dele, o medo voltava. Eu pensava: e se eu for embora? E se eles se apegarem demais e depois tiverem que lidar com a minha partida? Erva o peso das palavras. Numa das consultas de rotina, o médico olhou novamente meus exames e disse, sem rodeios: não houve nenhuma melhora. Eu preciso ser sincero, é melhor começar a se preparar. Eu segurei as lágrimas até sair dali. Mas, quando cheguei na praça perto do hospital, desabei num banco. Foi nesse momento que Augusto apareceu outra vez, como se tivesse sido enviado. Ei, Clara, não chora assim. Me conta, o que foi agora? Eu só consegui dizer: eles continuam dizendo que não tem jeito. Ele então segurou minha mão com firmeza e falou com uma convicção que atravessou minha alma: eles podem dizer o que quiserem, mas a última palavra não é deles. É de Deus. E se Ele quiser, você vai vencer isso. Não deixe o medo matar você antes da doença. Naquele instante, um calor tomou conta do meu peito. Foi como se Deus tivesse usado a voz de Augusto para me lembrar de que eu não estava sozinha. Os dias começaram a ganhar outra cor, mesmo que discretamente. Eu ainda acordava com medo, ainda carregava nos ombros o peso de um diagnóstico cruel, mas algo dentro de mim começava a florescer. Era como se cada palavra, cada gesto de Augusto fosse água para uma terra que eu já julgava seca. Um sábado de manhã, ele apareceu em casa trazendo um saco de ferramentas. Clara, ouvi Gabriel reclamar que a porta do quarto não fecha direito. Posso dar um jeito? Ele entrou, ajeitou a porta, depois mexeu no portão do quintal, que já estava enferrujado, e terminou sentado conosco para um café simples. Meus filhos o cercavam com curiosidade, e eu observava, quase sem acreditar como um estranho podia se encaixar tão naturalmente em nossas vidas. Naquela mesa, enquanto ele passava manteiga no pão e contava histórias engraçadas do tempo em
que era aprendiz de marceneiro, eu senti algo diferente. O riso dos meus filhos ecoava pela cozinha, e eu percebi que, por alguns instantes, a doença não era o centro da minha vida. Eu estava vivendo. Eu estava presente, lua crescente entre confiança e medo, mas junto com essa alegria vinha o medo. À noite, deitada na cama, eu me perguntava: será justo deixar que esse homem se aproxime mais? Será justo permitir que o amor nasça em mim, sabendo que posso partir a qualquer momento? Eu me lembrava da dor que ele carregava por ter perdido a esposa. Será que eu teria coragem de abrir essa ferida nele outra vez? Mesmo assim, o coração é teimoso. Eu percebia que minha alma sorria quando ele estava perto. O simples som da sua voz me trazia calma, e sua presença parecia carregar uma força invisível. Sol negro com raio, um passeio simples, mas transformador. Certo dia, ele me convidou para dar uma volta até a feira livre do bairro. Era domingo cedo, o cheiro de pastel e café invadia as ruas, e o barulho dos feirantes anunciando seus produtos fazia tudo parecer vivo. Andávamos lado a lado, e de repente ele parou diante de uma banca de flores. Pegou um pequeno vaso com margaridas brancas e disse: essas aqui parecem com você. Simples, mas firmes. Sabia que as margaridas resistem até ao frio mais forte. Eu ri, meio sem graça, e respondi: então você está dizendo que eu sou resistente? Estou dizendo que você é mais forte do que imagina, Clara. Suas palavras ficaram martelando dentro de mim. Pela primeira vez em meses, eu me senti vista não como uma doente, mas como uma mulher. Era a reação da família com o tempo. Os vizinhos começaram a perceber a presença constante de Augusto. Alguns cochichavam, outros me olhavam com ar de julgamento. Minha mãe, Dona Lourdes, foi a primeira a me chamar a atenção. Clara, você não acha cedo demais? Você tem que pensar nos seus filhos, não pode se distrair com essas coisas. Aquilo doeu. Eu sabia que ela falava por preocupação. Mas dentro de mim nascia um desejo que não podia mais ser ignorado. Eu queria viver o amor, ainda que fosse por pouco tempo. Mãe, eu sei dos riscos. Mas se eu tiver só alguns dias, quero que sejam dias cheios de vida, não de medo. Ela suspirou e não respondeu. Mas eu percebi que aquela decisão seria só minha. Via Láctea, a confissão numa noite calma. Depois de deixar as crianças dormindo, eu sentei no quintal, olhando o céu estrelado. Augusto veio me visitar e se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele disse: Clara, eu preciso ser honesto. Eu sinto algo por você. Não sei se é cedo, não sei se é certo, mas eu não consigo mais fingir que não é nada. Meu coração disparou. Eu não sabia se ria ou chorava. As palavras travaram na minha garganta, mas finalmente consegui dizer: Augusto, eu também sinto. Mas eu tenho medo, medo de te fazer sofrer de novo, medo de não estar aqui por muito tempo. Ele segurou minha mão e respondeu com firmeza: Clara, a gente não controla o tempo que tem. Mas podemos escolher o que fazemos com ele. Se eu tiver um ano, um mês, ou até um dia ao seu lado, já vai valer a pena. Eu chorei. Chorei como não chorava há muito tempo, mas eram lágrimas de alívio, de entrega. Pela primeira vez, deixei o amor me invadir sem barreiras. Sol com rosto, um recomeço dentro do fim. Naquele instante, percebi que, mesmo diante da morte, a vida ainda me oferecia algo precioso: a chance de amar e ser amada. Eu ainda não sabia o que o futuro reservava, mas entendi que talvez o milagre que eu tanto esperava não fosse apenas físico. Talvez o milagre estivesse ali, naquela possibilidade de viver intensamente,
de sentir de novo a ternura, a paixão e a presença de alguém que enxergava em mim muito mais do que uma sentença médica. Depois daquela noite no quintal, quando finalmente abrimos o coração um para o outro, eu senti como se tivesse ganhado uma nova chance de viver. Os dias começaram a ter mais cor, e até o ar parecia mais leve. Mas, como sempre acontece na vida, não demorou muito para que os desafios viessem nos testar. A primeira resistência veio da minha própria mãe. Dona Lourdes era uma mulher dura, acostumada a encarar a vida com desconfiança. Uma tarde, ela me chamou para conversar na cozinha. O cheiro de café fresco tomava conta do ambiente, mas sua expressão estava carregada de preocupação. Clara, eu sei que você está frágil. Eu sei que esse homem parece ser bom. Mas você já pensou no que vai acontecer se você partir e seus filhos ficarem apegados a ele? Já pensou na confusão que pode ser? Eu respirei fundo. Parte de mim entendia aquela preocupação, mas outra parte sentia que ela não confiava na minha capacidade de escolher. Mãe, eu não sei quanto tempo tenho. Mas se for pouco, quero que seja vivido com verdade. Augusto não veio para atrapalhar, ele veio para somar. Ela balançou a cabeça, enxugando as mãos no avental. Só não quero que você se engane. Nem que machuque os meninos. Suas palavras ficaram ecoando em mim. Eu me deitava à noite e pensava: será que estou sendo egoísta? Será que esse amor é um presente ou uma armadilha? Erva-os. Olhares da vizinhança além da minha mãe, havia os vizinhos. E como toda vizinhança, nada passa despercebido. Algumas pessoas me olhavam com ternura, mas outras cochichavam pelas esquinas. Olha lá Clara, doente, e já arrumando companhia. Esse homem só pode querer alguma coisa. Essas frases chegavam aos meus ouvidos como facadas. Eu tentava ignorar, mas a verdade é que cada olhar atravessava minha alma. E Augusto percebia: Clara, deixa o povo falar. Eles não sabem o que você passa, não sabem da sua luta. Só a gente sabe. E é isso que importa. Mas mesmo ouvindo aquilo, o peso dos comentários doía. Lua crescente, o avanço da doença é como se não bastasse a pressão de fora, havia o inimigo interno, a doença. Em algumas manhãs, eu acordava tão fraca que mal conseguia levantar da cama. Meu corpo parecia não responder, e as dores aumentavam. Uma vez, desmaiei na cozinha enquanto preparava o almoço. Quando acordei, estava deitada no sofá, com Augusto ao meu lado, abanando meu rosto com uma toalha. Meus filhos choravam perto da porta, assustados. Clara, você precisa se cuidar mais. Não pode se sobrecarregar. Olhei para ele, com lágrimas nos olhos, e sussurrei: e se eu não conseguir, Augusto? E se isso me vencer? Ele apertou minha mão com firmeza e respondeu: então nós vamos lutar juntos. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Sol negro com raio, o sacrifício de Augusto com o tempo, percebi que ele estava abrindo mão de muito por mim. Fechava a oficina mais cedo, vinha me acompanhar nas consultas, buscava remédios na farmácia. Ajudava com os meninos. E, embora eu fosse grata, também sentia culpa. Augusto, você não precisa fazer tudo isso. Não quero que sua vida pare por minha causa. Ele sorriu, passando a mão no meu rosto. Clara, minha vida parou quando perdi minha esposa. Agora ela voltou a andar. Não me peça para voltar atrás. Suas palavras eram bálsamo, mas também me deixavam inquieta. Eu pensava: será que mereço tanto cuidado? Será que Deus está mesmo me dando uma nova chance? Via Láctea. A primeira grande briga foi numa noite chuvosa que tivemos nossa primeira discussão.
Eu estava cansada, fraca, e comecei a falar coisas que não queria. Disse que talvez fosse melhor nos afastarmos. Que eu não queria ser um peso para ele. Você não entende, Augusto. Se eu morrer, vai ser pior para você. Não posso fazer isso com você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para mim com uma mistura de dor e firmeza. Então respondeu: Você acha que está me poupando, mas está me ferindo. Eu escolhi estar aqui, Clara. Eu sei dos riscos. Mas prefiro viver um amor verdadeiro, mesmo que dure pouco, do que passar o resto da vida sem tentar. Eu desabei em lágrimas. E ele me abraçou, forte, como quem segura algo precioso que não quer deixar escapar, e bisco a força que nascia a partir daquele dia, algo mudou em mim. Entendi que não era só eu que lutava. Augusto também lutava. Meus filhos também lutavam. E juntos, talvez pudéssemos enfrentar o impossível. Nas minhas orações, já não pedia apenas pela cura. Eu pedia por coragem, por força, por fé para aceitar o que viesse. E, no fundo, sentia que o amor que estava nascendo era parte da resposta de Deus. Naquele momento da minha vida, em meio a olhares de desconfiança, diagnósticos pesados e noites de choro, eu descobri que o amor verdadeiro não é a ausência de dor. É justamente o contrário. É ter alguém que fica do nosso lado apesar da dor, apesar do medo, apesar da incerteza. E essa descoberta me deu forças para acreditar que, talvez, meu milagre estivesse apenas começando. Os dias foram passando. E, mesmo com todos os desafios, eu percebia que algo dentro de mim se transformava. Já não era mais aquela mulher que havia saído do consultório médico sentindo o chão se abrir. Eu ainda carregava o peso da incerteza, ainda tinha medo. Mas agora havia uma chama que me mantinha em pé. Augusto estava ao meu lado em cada detalhe. Às vezes, eu acordava no meio da noite tomada por crises de dor, e ele, mesmo morando em outra rua, vinha correndo quando Gabriel batia à porta da oficina para pedir ajuda. Era como se meu corpo estivesse fraco, mas meu coração encontrasse força no cuidado dele. Meus filhos já haviam se acostumado à presença de Augusto em nossa casa. Gabriel, cada vez mais, via nele uma figura de confiança. Mariana, com a inocência da infância, já o chamava de tio, e não se desgrudava dele quando ele vinha nos visitar. Eu observava tudo isso com uma mistura de alegria e receio. Alegria porque eles estavam felizes, porque finalmente havia risos em nossa casa depois de tantas lágrimas. Mas receio porque, em algum lugar no fundo da minha alma, a sombra do diagnóstico ainda me perseguia. Havia dias em que eu sentia o corpo mais leve, e até conseguia esquecer a doença por algumas horas. Nessas horas, eu e Augusto íamos caminhar pela praça do bairro, e eu me pegava rindo de coisas simples, como uma criança correndo atrás de uma pipa ou um vendedor oferecendo caldo de cana. Eu dizia a mim mesma que, se tudo acabasse amanhã, pelo menos eu teria experimentado novamente o sabor da vida. Mas havia também dias escuros, em que o corpo não respondia, em que as dores voltavam com força, e eu mal conseguia me levantar da cama. Nesses dias, a fé era tudo que me restava. Eu me agarrava a ela como quem segura uma corda em meio a um precipício. Foi em um desses dias de fraqueza que recebi uma ligação do hospital pedindo que eu comparecesse para novos exames. Minha mãe insistiu para me acompanhar, mas eu preferi ir com Augusto. Ele dirigia o carro devagar, atento a cada movimento meu, como se temesse que eu desmoronasse ali mesmo, no banco do passageiro. O silêncio dentro do carro era pesado, só interrompido pelo barulho da rua e pelo som dos meus pensamentos. Eu rezava baixinho,
pedindo a Deus que me desse coragem, não importava qual fosse a resposta que me aguardava. Chegamos ao hospital. O corredor branco, o cheiro de desinfetante, o relógio marcando as horas como marteladas, tudo aquilo me trazia de volta ao dia em que ouvi a sentença pela primeira vez. Entrei na sala do médico com o coração disparado. Ele me olhou com seriedade, folheou os papéis e disse algo que eu jamais imaginei ouvir. Havia uma alteração nos resultados. Uma alteração que ele não sabia explicar. Clara, não posso prometer nada, mas parece que há sinais de melhora. Não é comum, mas seus exames estão diferentes do que esperávamos. Naquele instante, o chão que antes havia se aberto sob meus pés parecia agora se firmar. Eu olhei para Augusto, que segurava minha mão com força, e vi nos olhos dele a confirmação do que eu sempre acreditei: a última palavra não era do médico, era de Deus. Eu chorei ali mesmo, sem vergonha, sem medo, deixando que cada lágrima fosse uma oração de gratidão. Saímos do consultório em silêncio, mas era um silêncio leve, quase sagrado. No carro, Augusto finalmente falou: "Eu disse a você, Clara. O milagre já começou." De volta para casa, eu me sentei no quintal e olhei para o céu. O vento balançava as folhas da mangueira, e o sol parecia mais quente naquele dia. Eu sabia que a luta ainda não tinha acabado. Eu sabia que os dias difíceis poderiam voltar. Mas dentro de mim havia agora uma certeza: eu não estava sozinha, e a esperança tinha vencido o medo. Naquela noite, antes de dormir, abracei meus filhos como se fosse a primeira vez. Gabriel, com sua maturidade precoce, me olhou nos olhos e disse: "Mãe, você vai ficar bem, não vai?" Eu sorri e respondi com a fé que me sustentava: "Vou, meu filho. Deus já começou a me curar." E enquanto eles adormeciam, eu fechei os olhos agradecendo. Talvez eu ainda não entendesse os caminhos que estavam sendo traçados, mas sabia que a vida estava me dando um presente precioso: a chance de acreditar de novo, de amar de novo, de viver de novo. Depois daquela consulta, eu parecia ter renascido. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado das minhas costas. A notícia de que havia uma melhora, ainda que pequena e sem explicação, reacendeu em mim uma chama que estava quase apagada. Voltei para casa com o coração vibrando, e os olhos dos meus filhos brilharam quando contei que havia esperança. Mariana me abraçou com força, como se tivesse entendido cada detalhe, e Gabriel sorriu de um jeito que não via há muito tempo, como quem dizia em silêncio: "Eu sabia." Mas a vida, como sempre, não deixa de testar nossa fé. Com o passar dos dias, os comentários da vizinhança ficaram mais fortes. Algumas pessoas diziam que minha melhora era invenção, que eu só queria chamar atenção. Outras falavam que Augusto estava se aproveitando da minha fragilidade. Eu fingia não ouvir, mas no fundo cada palavra me feria. Era como se houvesse sempre alguém tentando apagar a esperança que começava a crescer em mim. Uma noite, minha mãe veio até minha casa. Sentamos na sala, com o barulho dos grilos lá fora e a luz fraca do abajur iluminando o ambiente. Ela estava séria, e eu sabia que vinha coisa difícil. "Clara, você sabe que eu te amo e quero o melhor para você. Mas esse homem, você. Já pensou se ele só está aqui porque sente pena?" As palavras dela entraram em mim como uma faca. Respirei fundo e respondi: "Mãe, eu sinto quando alguém tem pena de mim. Augusto não me olha como doente, ele me olha como mulher. E é isso que me dá força." Ela ficou em silêncio por um instante, depois suspirou: "Eu só não quero que você sofra mais do que já sofreu." Naquele momento, percebi que o amor nem sempre é aceito com facilidade.
Mas também entendi que eu não podia viver a vida pelos olhos dos outros. Eu precisava escolher o que fazia meu coração pulsar. Com Augusto, os dias seguiam cheios de simplicidade. Íamos juntos até a feira, ríamos das histórias dos feirantes, comprávamos frutas e flores. Ele fazia questão de me lembrar todos os dias de que a vida era feita de instantes, e que cada instante valia a pena. Às vezes, ele me surpreendia com pequenos gestos. Um dia, chegou em casa com um caderno novo e disse: "Quero que você escreva aqui tudo o que sente. Seus medos, suas vitórias, suas orações. Quando você não souber o que dizer, escreve. Peguei aquele caderno e comecei a escrever todas as noites. Ali derramava minhas angústias, mas também minhas esperanças. Era como conversar com Deus em silêncio. Apesar disso, a doença ainda estava presente. Havia dias em que o corpo fraquejava, em que eu mal conseguia sair da cama. Augusto permanecia firme, ajudando nos afazeres, cuidando das crianças, e me lembrando de que eu não estava sozinha. Ele nunca reclamava. Ao contrário, sempre dizia: "Clara, quando você não conseguir, eu consigo por você." Certo dia, tive uma crise forte. Augusto me levou às pressas para o hospital. O médico fez novos exames e, ao analisar, disse com um tom de incredulidade: "É surpreendente. As melhoras continuam. Ainda não entendo como, mas você está reagindo de uma forma rara." Olhei para Augusto e vi em seus olhos o brilho da fé. Ele apenas sorriu e apertou minha mão. Eu sabia, no fundo do coração, que não era apenas medicina. Era Deus agindo. De volta para casa, me sentei no quintal com meus filhos e contei sobre a consulta. Gabriel perguntou: "Mãe, isso quer dizer que você não vai mais morrer?" Eu respirei fundo, engoli as lágrimas e respondi: "Quer dizer que Deus está me dando mais tempo. E eu vou usar esse tempo para viver, para amar, e para cuidar de vocês." Naquela noite, escrevi no caderno que Augusto me dera: "Senhor, não sei quantos dias ainda me restam, mas sei que cada um deles é um presente. Obrigada por me permitir sentir a vida de novo." E enquanto escrevia, percebi que não era apenas minha saúde que estava melhorando. Meu coração, antes cheio de medo, agora se enchia de coragem. Eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. Os dias que vieram depois daquela consulta foram como um sopro novo dentro de mim. Eu ainda tinha as marcas do cansaço no corpo, ainda me sentia frágil em alguns momentos, mas era impossível negar que minha vida estava tomando outro rumo. A cada manhã, quando abria a janela e via a luz do sol entrar pela cortina, meu coração se enchia de gratidão. Era como se cada raio de luz dissesse: "Você tem mais um dia, aproveite." Augusto se tornará parte inseparável da nossa rotina. Ele chegava cedo, ajudava Gabriel com a lição, contava histórias para Mariana e, nos dias em que eu estava mais disposta, insistia para que dessemos uma caminhada curta pela rua. Eu relutava, com medo de me cansar, mas ele sempre dizia que o corpo precisava se lembrar de viver, não apenas de suportar. E, de fato, quando caminhávamos de mãos dadas, eu sentia que meu coração se fortalecia mais do que qualquer medicamento poderia proporcionar. Mas foi justamente nessa fase de esperança que enfrentei um dos maiores testes. Uma tia distante veio me visitar. Era uma mulher conhecida por falar sem medir as palavras. Sentou-se na sala, olhou ao redor e, sem rodeios, disse: "Clara, você precisa pensar nos seus filhos. Esse homem pode parecer bom, mas quando você se for, quem garante que ele vai cuidar deles?
Você acha justo colocar essa responsabilidade sobre alguém que não é pai deles? As palavras dela caíram como pedras em meu peito. Eu tentei argumentar, mas minha voz saiu fraca. Augusto não está aqui por obrigação. Ele escolheu estar conosco. Ela riu com ironia e retrucou: homens sempre escolhem até o ponto em que lhes convém. Quando a dificuldade aperta, eles somem. Fiquei em silêncio, mas aquelas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Será que ela tinha razão? Será que eu estava iludida, colocando em risco não apenas meu coração, mas o coração dos meus filhos? Naquela noite, depois que a casa adormeceu, saí para o quintal. O céu estava estrelado, e eu chorei baixinho, pedindo a Deus uma resposta. Eu queria um sinal de que não estava me enganando. Eu queria certeza de que Augusto não era apenas uma ilusão em meio ao meu desespero. Enquanto orava, ouvi o portão se abrir. Era ele. Augusto havia voltado porque percebeu que eu estava diferente quando nos despedimos mais cedo. Sem eu dizer nada, ele me abraçou e disse: eu não vou te abandonar, Clara. Nem você, nem seus filhos. O que eu sinto não é passageiro. Pode acreditar. Foi como se Deus tivesse usado a boca dele para me responder. Ainda assim, os desafios não pararam. Alguns dias depois, tive outra crise forte. A dor era intensa, e meus filhos ficaram assustados. Augusto me levou correndo ao hospital. O médico me examinou e disse que era normal haver altos e baixos, mas que, surpreendentemente, meu organismo continuava reagindo. Ele balançava a cabeça como quem não sabia explicar. Eu, porém, entendia. Era a mão de Deus. De volta para casa, percebi que aquela luta não era só minha. Meus filhos estavam amadurecendo depressa demais. Gabriel, com apenas 12 anos, já entendia coisas que nenhuma criança deveria entender. Uma noite, ele se aproximou de mim e disse: Mãe, se você melhorar mesmo, promete que nunca mais vai desistir da gente? Meu coração se partiu, e eu respondi entre lágrimas: eu nunca desisti de vocês, meu filho. Eu lutei cada dia pensando em vocês. E vou continuar lutando. Com Mariana era diferente. Ela era pequena demais para compreender tudo, mas às vezes, em sua inocência, falava coisas que me tocavam fundo. Um dia, me entregou um desenho de uma família de mãos dadas embaixo de um céu azul. Disse: coloquei o tio Augusto com a gente, porque ele já é da família. Guardei aquele desenho como se fosse uma oração. Porque, no fundo, eu sabia que ela estava certa. Foi nesse período que percebi o quanto o amor de Augusto ia além das palavras. Ele começou a organizar minha casa, consertou móveis antigos, ajudava na escola das crianças, e sempre arrumava tempo para me fazer rir. Uma vez, trouxe um rádio velho que havia arrumado e colocou uma música antiga para tocar. Na sala, estendeu a mão para mim e disse: me concede essa dança. Eu ri, com vergonha, dizendo que não tinha forças. Mas ele insistiu, e acabamos dançando devagar, no meio da sala, enquanto os meninos nos olhavam sorrindo. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Eu não sabia se teria muito tempo, mas naquele instante eu tinha tudo o que precisava: amor, fé e esperança. Apesar disso, no fundo do meu coração, eu ainda carregava uma dúvida. Será que essa melhora seria permanente? Será que Deus realmente estava me curando, ou apenas me dando tempo para viver esses instantes antes do FIM? Eu não tinha respostas, mas sabia que precisava continuar acreditando. Porque acreditar era o que me mantinha viva. Naquela noite, escrevi no caderno que Augusto me dera: se for para durar pouco, que dure intenso. Se for para durar muito,
que dure com fé. Mas que nunca falte o amor que me devolveu a vida. E adormeci com a sensação de que, apesar das incertezas, eu estava exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram de altos e baixos. Eu acordava alguns dias com tanta disposição que parecia ter voltado no tempo, antes do diagnóstico. Preparava o café, varria o quintal, ria das brincadeiras de Mariana e até ajudava Gabriel com as lições mais difíceis. Mas também havia dias em que o corpo simplesmente não respondia. A dor vinha como uma onda que me derrubava sem piedade, e nessas horas era impossível não sentir medo. Eu pensava: será que tudo não passa de uma ilusão passageira? Será que minha melhora não passa de um sopro antes do fim? Numa dessas manhãs, acordei com uma dor diferente. Não era apenas o cansaço, nem a fraqueza habitual. Era como se meu corpo gritasse de dentro para fora. Augusto estava comigo naquela noite porque percebera que eu não estava bem no dia anterior. Ele me encontrou caída ao lado da cama, suando frio. Gabriel chorava tentando me acordar, e Mariana gritava assustada. Lembro-me de sentir minha respiração falhar e a visão escurecer. Fui levada às pressas para o hospital. O barulho da sirene da ambulância ainda ecoa nos meus ouvidos, misturado ao som das orações que eu fazia em silêncio. Eu repetia baixinho: Senhor, não me deixe agora, meus filhos ainda precisam de mim. Quando abri os olhos, estava deitada numa maca, cercada por aparelhos, e vi Augusto segurando minha mão com uma força quase desesperada. Seus olhos marejados diziam mais do que qualquer palavra. O médico entrou apressado, analisou meus exames e disse em voz firme que eu estava em crise, mas que havia chance de estabilização. Ele falava de medicamentos, de procedimentos, mas, no fundo, eu não ouvia nada além da batida forte do meu coração e o aperto da mão de Augusto. Eu sabia que era ali que a luta mais intensa acontecia. Não era só o corpo, era a alma que estava sendo provada. As horas passaram como séculos. Entre idas e vindas de enfermeiros, lembro-me de fechar os olhos e sentir como se estivesse suspensa entre dois mundos. Vi flashes da minha vida: o nascimento de Gabriel, o primeiro sorriso de Mariana, a mesa simples com cheiro de café fresco nas manhãs de domingo, e agora a figura de Augusto ao meu lado, me olhando como se pudesse me segurar. Na vida com o olhar. Quando finalmente estabilizei, o médico voltou com semblante confuso. Disse que, pelo quadro que eu apresentava, era improvável que eu tivesse reagido tão rápido. E completou, quase sem querer admitir: seu corpo continua surpreendendo. É como se houvesse uma força que a medicina não explica. Naquele momento, tive certeza de que minhas orações não estavam sendo em vão. Senti uma paz profunda, como se Deus tivesse me segurado pela mão e me devolvido para minha família. De volta para casa, o clima era de alívio, mas também de silêncio. Meus filhos ficaram ainda mais próximos de mim, como se temessem me perder a qualquer instante. Augusto não desgrudava. Passava os dias cuidando de cada detalhe, e nas noites, quando o medo batia, ele apenas me abraçava, como quem dizia sem palavras: eu estou aqui. Mas a crise também trouxe consequências. A vizinhança, que nunca deixava de comentar, agora dizia que eu estava me enganando, que minha melhora era apenas temporária. Algumas pessoas chegaram a dizer que Augusto não passava de um iludido, que ele perderia tudo ao meu lado. Essas palavras me atingiam como pedras, mas, em vez de me derrubar, começaram a me fortalecer. Porque eu já não podia viver pela boca dos outros. Um dia, sentados na sala depois que as crianças foram dormir,
eu olhei para Augusto e disse: você não precisa passar por tudo isso. Ainda dá tempo de seguir sua vida sem carregar esse peso. Ele se levantou, andou até a janela, respirou fundo e respondeu com firmeza: Clara, você não entende. Não é peso, é escolha. Eu escolho estar com você. Eu escolho lutar com você. Se o tempo for curto, será o tempo mais bem vivido da minha vida. Se for longo, melhor ainda. Mas eu não vou te abandonar. Suas palavras entraram em mim como um alívio. Era a confirmação de que o amor verdadeiro não teme as tempestades, ele as atravessa. Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico, eu consegui dormir profundamente. Ainda não sabia o que o futuro me reservava, mas uma certeza já habitava em mim: eu não estava mais sozinha, e se fosse para lutar, lutaria com amor e fé. E se fosse para vencer, não venceria apenas pela cura, mas por ter encontrado um amor que transformava cada dor em coragem. Depois daquela crise, percebi que havia chegado ao limite entre a vida e a morte. A cada batida do meu coração, eu sabia que havia atravessado uma linha invisível e que algo havia mudado para sempre dentro de mim. Não era apenas sobre resistir à doença, era sobre entender que, mesmo no ponto mais frágil, ainda havia uma força que não vinha de mim. Era Deus me sustentando. Passei semanas me recuperando, cercada pelos cuidados de Augusto e pelo carinho dos meus filhos. Gabriel começou a assumir pequenas responsabilidades dentro de casa. Mariana me cercava de desenhos coloridos e flores colhidas no quintal. Eu via nos olhos deles uma mistura de medo e esperança, como se cada sorriso fosse também um pedido silencioso para que eu não os deixasse. E era isso que me movia todos os dias. Augusto, por sua vez, não desgrudava de mim. Ele trabalhava de manhã e vinha correndo ao final da tarde só para se sentar comigo na varanda, tomando um café simples, olhando o pôr do sol atrás das árvores. Havia uma calma nos gestos dele que me lembrava de que a vida não era feita apenas de diagnósticos e dores. Era feita de momentos. E aqueles momentos eram o que nos mantinha vivos. Mas, apesar de toda essa mudança, os olhares de julgamento continuavam. Algumas pessoas cochichavam quando me viam andando de mãos dadas com Augusto. Outras insinuavam que eu estava enganando a morte, e que aquilo não duraria. Houve dias em que eu quase cedi à tristeza por causa dessas palavras, mas foi em uma dessas ocasiões que Augusto me olhou firme e disse: Clara, não devemos explicações a ninguém. Nosso amor não precisa da aprovação do mundo. Só precisa da bênção de Deus. Essas palavras ficaram gravadas em mim como uma verdade absoluta. Eu já não queria viver para agradar os outros. Eu queria viver de acordo com o que meu coração e minha fé me mostravam. Foi nesse período que voltei ao hospital para mais uma bateria de exames. Eu já estava acostumada a ver a expressão séria dos médicos, as anotações rápidas, os diagnósticos frios. Mas, dessa vez, percebi algo diferente. O médico demorou mais do que o normal para falar. Ele olhava para os papéis e para mim, como quem não sabia por onde começar. Por fim, disse: Clara, eu não consigo explicar. Seu organismo continua apresentando melhoras consistentes. Tecnicamente, a evolução que vemos aqui não é comum. Eu preciso ser sincero: a ciência não tem respostas para tudo. Naquele instante, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia. Eu sempre soube. Era a mão de Deus. Olhei para Augusto, que sorriu com os olhos úmidos, e para meus filhos, que me abraçaram com força. Aquela era a confirmação de que minha fé não tinha sido em vão. Voltamos para casa em silêncio,
mas era um silêncio cheio de significado. Ao abrir o portão, senti o cheiro familiar do jardim, o vento suave batendo no rosto, e pensei: quantas vezes achei que não veria mais isso? Sentei no quintal com meus filhos e disse: hoje entendi que cada dia é um presente. Não importa o que digam, não importa o que pensem. Eu vou viver cada instante como se fosse o último, e vou viver com alegria. Naquela noite, sentei diante do caderno que Augusto me dera e escrevi: o médico me desenganou, mas Deus me levantou. A vida me deu uma segunda chance, e eu escolho vivê-la com amor. Antes de dormir, Augusto segurou minha mão e disse em voz baixa, quase um sussurro: Clara, eu nunca pensei que pudesse amar de novo depois da dor que passei. Mas você me mostrou que o amor é mais forte que a morte. Eu chorei em silêncio, sentindo que aquele homem tinha sido colocado no meu caminho como parte do milagre que eu tanto pedi. Não era apenas sobre vencer uma doença. Era sobre vencer o medo, a solidão, a descrença. Era sobre encontrar sentido em meio ao caos. E ali, deitada, cercada pelo amor dos meus filhos e pelo cuidado de Augusto, entendi que minha história estava apenas começando. A dor ainda existia, mas já não era maior do que a esperança. O medo ainda batia, mas já não calava a minha fé. O que antes parecia sentença agora se transformava em promessa. Adormeci naquela noite com a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Hoje, quando olho para trás, quase não acredito no caminho que percorri. Lembro-me da primeira vez em que ouvi o médico dizer que não havia mais nada a ser feito. Eu me senti morta em vida, como se meu destino já estivesse selado. Foram dias de desespero, noites de lágrimas escondidas, orações que saíam como gritos da alma. Eu não queria ir embora, eu não queria deixar meus filhos, eu não queria que minha história terminasse daquela forma. Mas foi justamente no fundo desse abismo que a mão de Deus me alcançou. Ele não apenas me sustentou, como também colocou Augusto no meu caminho. No início, eu pensei que fosse apenas coincidência, um encontro rápido numa calçada qualquer. Mas hoje eu sei que não. Hoje eu tenho certeza de que foi providência, foi cuidado, foi resposta de oração. Porque foi através desse homem simples, de coração tão generoso, que aprendi que não existe dor tão grande que o amor não possa transformar. Meus filhos floresceram com essa nova fase. Gabriel, com sua maturidade precoce, voltou a sorrir com mais frequência. Mariana, com sua inocência, trouxe de volta para dentro de casa a leveza da infância que eu tanto temia que fosse roubada. E eu, que antes me via como uma mulher desenganada, voltei a me enxergar como mulher inteira. Não porque a doença simplesmente desapareceu, mas porque o amor, a fé e a coragem se tornaram maiores do que ela. Não sei explicar os caminhos que Deus escolheu para mim. Os médicos não encontram explicações claras para a melhora que tive. Eles ainda me olham com certo espanto, como se eu fosse um enigma. Mas eu não sou enigma. Eu sou testemunho. Testemunho de que a fé é capaz de mover o impossível, de que o amor é remédio para dores que a medicina não alcança, e de que a esperança é chama que nenhuma sentença consegue apagar. Com Augusto, aprendi que não precisamos ter a eternidade para viver um amor verdadeiro. Basta um coração disposto. Ele não se afastou diante do medo, não recuou diante da incerteza. Ao contrário, escolheu ficar, escolheu lutar, escolheu acreditar comigo. Hoje, caminhamos juntos não apenas como companheiros, mas como uma família. Meus filhos o aceitaram de braços abertos, e eu o recebi como a resposta mais linda às minhas orações. Se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, eu diria:
O médico me desenganou, mas a fé me salvou. E o amor me ressuscitou para a vida. Hoje, não me vejo mais como vítima de uma doença. Me vejo como vencedora. Não porque o caminho foi fácil, mas porque, mesmo nas madrugadas mais escuras, eu nunca estive sozinha. A vida continua me testando, claro. Há dias de fraqueza, há momentos de medo. Mas nada disso é maior do que a paz que sinto agora. E, se um dia o fim realmente chegar, eu saberei que vivi de forma plena, que amei com toda a minha alma, que deixei nos meus filhos e em Augusto a lembrança de uma mulher que não desistiu. Escrevo essas palavras com o coração aberto, desejando que quem as escute possa também encontrar esperança em meio à dor. Porque, se existe algo que aprendi, é que até nas sentenças mais duras, Deus pode escrever uma nova história. E, quando Ele escreve, o final é sempre de amor. Se essa história tocou o seu coração, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que trago aqui. Compartilhe este relato com alguém que você ama, porque às vezes uma palavra simples pode mudar um dia inteiro. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter me ouvido com o coração aberto. Que Deus abençoe sua vida e nunca permita que a esperança se apague dentro de você.